Olá, meus amores, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de informática educativa. Hoje nós vamos estudar sobre o texto descritivo, ok? Deixa eu só comentar com vocês que esse conteúdo, ele não se encontra no livro didático, ele é um conteúdo complementar, ok? Vamos lá, vamos começar. Iniciarei a aula fazendo uma pergunta. Que título você daria para essas imagens? Segunda pergunta. Você sabe o que elas significam? Essa expressão, engolindo sapos, você sabe o que é que significa? E aí? As imagens anteriores, elas simbolizam a expressão idiomática, engolir sapos. Mas o que é que significa essa expressão, professora? Eu já ouvi algumas pessoas falando, porém, eu não sei o que significa. Vamos pensar. Imagine ser obrigado a engolir um sapo. Meu Deus, deve ser uma sensação horrível, pois, justamente para expressar algo negativo, que essa expressão, ela surgiu. Engolir sapos significa dizer abrir mão do orgulho próprio para aceitar contrariedade, reconhecer erro, sofrer desconsideração, aceitar algo que nos agrada por não poder como escapar, ok? Ou seja, significa ter que ouvir ou aceitar de alguém coisas e não podermos dizer nada, independentemente do motivo, ok? Existem algumas palavras que falam, algumas imagens que falam, ok? Nos slides anteriores, vimos fotos e ilustrações de uma expressão popular da nossa língua, ou seja, engolir sapos. Mesmo sem usar palavras, as imagens, elas conseguiram passar a informação. Trata-se de uma linguagem não verbal, ok? Vocês lembram dessa aula de linguagem verbal e não verbal? Observe e responda. O que as imagens a seguir indicam? A primeira imagem indica o quê? A segunda, o que é que essa luz vermelha ela indica? E esse ícone na terceira imagem significa o quê? Você sabia que a imagem é um texto? Nós podemos chamá-las de texto visual. Quando nós olhamos uma imagem, nós podemos construir vários sentidos para elas. Na aula de hoje, nós iremos aprender como descrever imagens. Isso mesmo. A partir de uma imagem que é feita somente com a linguagem não verbal, vamos descrever textos que descrevem, explicam e dão os detalhes dessas imagens. Um texto descritivo é como uma fotografia, é como um desenho feito com palavras, ok? E um bom texto descritivo deve conter detalhes importantes para o leitor conseguir imaginar o que o autor está descrevendo. Vamos lá. Vamos à primeira atividade do dia. Observe com muita atenção as imagens seguintes e depois responda às questões propostas. Vejamos. Essa primeira imagem aqui, o que é que ela representa para vocês? A segunda, se precisar, pode pausar o vídeo, tá, gente? Para analisar direitinho a imagem. E a terceira imagem? E aí? Remete à infância de vocês. Vou repetir, tá? Primeira, segunda e terceira. Descrevam essas imagens para mim, colocando o cenário, os personagens, o desenho animado, ok? E me mostra lá no meu Instagram. Eu quero ver a descrição de vocês, certo? Vocês podem descrever os personagens, descrever o Bob Esponja, descrever o Patrick, ok? Vamos lá. Você já viu os personagens das imagens anteriores? Responde aí no teu caderno, sim ou não? Com certeza, né, meus amores? Com certeza. Onde? Na televisão? Na internet? Foi um filme que vocês viram na Netflix? E como e quem eles são? Como eles são e quem são?
O Bob Esponja, como que é o Bob Esponja? Como é que é o Patrick? Como é que são os Padrinhos Mágicos? E aí? Responde aqui pra mim, descreve esses personagens. E você vai escolher uma das imagens vistas nos slides anteriores e vai responder. Quais são as cores presentes na imagem? Vamos supor que você escolhe o desenho do Bob Esponja. Quais são as cores presentes na imagem? E quais as mais fortes? E aí? É fácil de responder? Então, copia a pergunta, ok? No teu caderno, responde e apresenta lá no meu Instagram. Número 2. Os personagens estão distantes ou próximos um do outro? E onde eles estão? Ok? Onde que eles estão? O cenário. Onde é que eles estão? Como é que eles estão vestidos? E o que é que eles estão fazendo? Pessoal, vocês deverão copiar cada perguntinha dessa, responder baseada na imagem que você escolher, certo? E depois, o último passo é me apresentar lá no meu Instagram. Copia, responde e apresenta. Número 6. Como está o rosto dos personagens? Pela expressão do rosto, estão alegres, tristes, bravos ou animados? Explique. O que você mais gostou e o que menos você gostou nessa imagem que você escolheu, certo? O que você mais gostou e aquilo que você menos gostou na imagem escolhida. Você, ao finalizar as respostas, dessas perguntas, vocês acabaram de realizar uma descrição, ok? Quando essas descrições elas são bem feitas, permitem que o leitor imagine com perfeição o local e a pessoa que está sendo descrita. É como uma foto com palavras, certo? Mas o que é descrever? Descrever, pessoal, é apresentar as características de seres animados e inanimados, de objetos, ambientes, paisagens e processos. Ou seja, a ação de cada um desses personagens, ok? Existem alguns tipos de descrições. A descrição de pessoas, que nessa descrição nós vamos observar os aspectos físicos, o cabelo, os olhos, o nariz, os lábios, a estatura, o peso, a idade, e os aspectos psicológicos, o comportamento, o caráter, os gestos, as preferências daquela pessoa, ok? Na descrição de objetos, várias características de um objeto podem ser mencionadas, ok? Como, por exemplo, o formato, a cor, o material no qual ele é produzido, o tamanho, o peso, a largura, o comprimento, a altura, a textura e etc. Ok? Número 2, o local onde se encontram e em qual posição estão. Ok? Isso falando da descrição de objetos. E a descrição de lugar, ambiente e paisagem. Na descrição de um lugar, nós devemos observar detalhes para criarmos uma imagem quase fotográfica para o leitor. O ambiente, o local fechado. O ambiente no caso de um local fechado, certo? Cor das paredes, do teto, o piso, o formato e a cor das portas, as janelas, os tapetes, as cortinas e a luminosidade. E também os objetos, vale a pena mencionar. E paisagem de um local aberto. Nós vamos observar a localização, descrever a localização, descrever o pano de fundo e os elementos que a formam. E a atividade do dia se encontra nas páginas 13 e 14, ok? É pouca atividade no livro devido à atividade neste vídeo, ok, pessoal? Então, espero ansiosamente por vocês lá no meu Instagram. O código de presença da aula de hoje é descrição, ok? Descrição, código da aula de hoje. Certo, pessoal? Então,
Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Espero muito que tenham gostado, que tenham aprendido. E vamos exercitar o poder de descrever, ok? É muito mais fácil do que vocês imaginam. Ok, pessoal? Um beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau.